A gente está aqui com a professora Luciana Riso. Ela é uma querida, ela me deu aula na pós também lá em Floripa, no ICTC. E hoje a gente vai estar falando sobre uma terapia super especial, que desde quando eu tive aula com ela lá, eu me encantei, eu gostei muito. Eu quero muito aprender um pouco mais hoje também contigo, professora. E ela Bom, pediu para eu não chamar ela de professora, mas não sei se eu vou conseguir, que é mais é forte que eu. Luciana, não precisamos dessa distância. Então, Luciana, pode chamar de Lu? Pode ser o apelido? À Tá ótimo. vontade. À linha no meio. Voltou, voltou. Ligando aqui no WhatsApp. Voltei. Falar comigo do ICTC, fala aqui por favor, pelo chat, gente, para eu poder continuar aqui. Desculpa, professora, tá? Gente, Sem foi um monte problemas. de coisas, mas a gente vai conseguir falar. Prof, a gente Vamos. vai falar hoje de terapia que pudesse começar compartilhando com a gente um pouquinho sobre o que é a compaixão, que tanta gente fala hoje em dia, né? Eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre autocompaixão e tudo mais, mas eu queria muito poder ouvir um pouquinho do teu conceito sobre o que é a compaixão. Bacana, vamos lá. Eu vou falar, eu só preciso antes agradecer a todos que estão aqui, que estão participando junto com a gente. Né? Agradecer ao ICTC por essa parceria que vem sendo nutrida nos últimos anos. Agradecer muito a toda a equipe que está por trás dessa live, que é super carinhosa, e agradecer muito a competência de todo mundo que está envolvido. Ah, Né? obrigada, Tenho que professora. ser muito grata aos professores que partilharam conhecimento comigo e permitiram, assim, que eu possa hoje partilhar conhecimento com vocês, principalmente o professor Paul Gilbert, com quem eu estudei e continuo estudando, né? E nós vamos hoje conversar sobre uma parte da teoria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria e como que a gente pode usar esses princípios básicos nesse momento atual, né, que estamos todos Perfeito, nós sofrendo, né. perfeito. Eu tenho que fazer a ressalva que, assim, não vou fazer a apresentação de parte clínica, a gente vai ter, nos próximos meses, um curso organizado pelo ICTC para a gente fazer essa Ai, que discussão de legal. parte clínica, e vai ser Uhum. bem prático, vai ser muito bacana, né. E é muito bom estar com você, Alana. Obrigada por estar aqui junto Obrigada comigo mais uma também. vez. Obrigada Muito também pela bacana. participação, professora. Imagina. Vamos lá, então. Vamos falar. O que é compaixão? Né? A compaixão ela pode ser definida, né, de várias formas, né? Mas a sua essência é a gentileza. O professor Gilbert faz questão de assinalar que a gentileza com profunda consciência do próprio sofrimento e do sofrimento do outro, acompanhado de desejo e atitude, né, com finalidade de aliviar. Mas esse conceito, né, ele vem sendo discutido já há muitos e muitos anos, né? E é um vocábulo um pouquinho complicado, porque existem diversas traduções. Se a gente for utilizar a origem latina, né, da palavra compaixão, a origem latina é compati, sofrer com. Mas se a gente parar para pensar nesse sofrer com, isso está mais relacionado com simpatia. Por quê? Uhum, Porque não envolve motivação para aliviar o sofrimento. Né? uhum, Existem outras dificuldades de tradução. Por exemplo, é muito comum as pessoas confundirem compaixão com pena. uhum, Mas se nós observarmos o conceito de pena, ele envolve olhar o outro de cima, né? Envolve um distanciamento, né? É como se o outro estivesse num patamar superior. Tem uma uhum. frase que eu gosto muito, eu até deixei aqui para citar para vocês, que é da Pema Chödrön, que Vou ela fala anotar. assim, ela é muito bacana, a compaixão não é uma questão de pena, ou do forte ajudar o fraco. É uma relação entre iguais, de apoio mútuo. Ao Uhum. ajudá-los, ajudamos a nós mesmos. Ao ajudar a nós mesmos, ajudamos o mundo. Então, se a gente percebe, né, essa definição, essa noção de Uau, que humanidade lindo comum, isso. não é Uhum. bacana? Eu gosto muito Muito. dessa frase. Se a gente for seguir essa ideia da humanidade comum, né, de iguais, dois iguais se relacionando,
a gente vai perceber que pena não é algo que cabe, não é uma definição que cabe, né? Que seja compatível com compaixão, né? Também tem uma outra confusão que as pessoas fazem, que é com empatia, Eu né? ia te perguntar isso agora. Pois, é uma outra confusão super frequente, né? E o que que acontece, né? O conceito de empatia, né, ele também não envolve a motivação para aliviar o sofrimento. Por quê? É uma experiência, né, vicariante das emoções dos outros, de se colocar no lugar do outro, observar como o outro se sente, né? E também não tem essa motivação para aliviar. Eu estou de propósito falando várias vezes a palavra motivação, porque o Gilbert vai colocar bastante para gente que compaixão é uma motivação. Tá? Anotem então, isso, gente. Isso é bem interessante, assim. Pronto, só para falar um pouquinho mais sobre compaixão, que eu acho que é super importante, né? Embora seja considerada uma ação positiva, a compaixão envolve, né, uma mistura de emoções e que pode conter também emoções aversivas, como, por exemplo, tristeza, medo ou raiva, quando a gente se depara com o sofrimento do outro ou seu. Né? Quando a gente está sofrendo ou quando a gente observa o sofrimento do outro, a gente tem que lidar com essas emoções. Ficar triste por ver o sofrimento do outro, ter raiva por achar que é uma injustiça, ter medo do que está acontecendo, né? Então, essas são emoções ditas aversivas, mas também fazem parte da compaixão. Né? Muito legal. E, professora, esse sentimento de compaixão, ele é um sentimento recente, assim, se a gente for pensar na evolução da humanidade? Porque parece que a gente começou a falar mais disso recente, né? Mas isso já existia, era chamado de outra coisa. O que vocês entendem que estudam mais sobre isso? Pois é, tá vendo? A Lana com suas perguntas super bacanas. O que acontece? A gente está falando do mundo ocidental. Nós vivemos no mundo ocidental. Só que a compaixão, dentro da filosofia oriental, mais especificamente na filosofia budista, estou frisando bem, porque eu não estou falando de religião, estou falando de filosofia, né? A compaixão já é discutida há milhares de anos, né? Então, aqui no mundo ocidental, a gente difundiu muito a ideia de que para manter a estabilidade emocional, é melhor a gente não manter contato com determinadas emoções aversivas, né? Só que a gente tem um grande problema com isso. Por quê? Essas emoções, raiva, tristeza, medo, são o quê? Emoções básicas. E emoções básicas são ativadas muito facilmente, né? E quando a gente fala do trabalho com a compaixão, né, e na terapia focada na compaixão mais especificamente, a gente vai trabalhar na construção da mente compassiva. E na construção da mente compassiva, a gente vai ter como um dos atributos, uma das competências que nós vamos trabalhar é a tolerância ao sofrimento. Né? E dentro dessa tolerância ao sofrimento está a tolerância a essas emoções aversivas, ditas aversivas. Né? Muito bom. Eu tava até, é uma coisa que eu falo bastante com o pessoal no Instagram e até com pacientes, assim, como a gente tem a tendência a fugir dessas emoções quando elas não são gostosas, quando elas não são legais, mas o quanto a gente pode aprender com elas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal disso, não é... Esses dias eu escutei de alguém falar assim, mas essa coisa de vocês ficarem ensinando autocompaixão, aí a pessoa se afunda lá na depressão, na tristeza, e na verdade não é se afundar, né? Mas às vezes fugindo, a gente se afunda, né? Exatamente. Se a gente legal. observar essa colocação que você fez agora, é muito interessante, a fuga, né? O que acontece na maioria das vezes? O que a gente pode observar, né? Muitas vezes os nossos pacientes, né, com transtornos psicológicos, usam como estratégia, aí uma estratégia aqui muito entre aspas, né, para lidar com os problemas. A estratégia utilizada é o quê? A evitação, a fuga. Né? Só que o que a gente sabe? Quanto mais você evita e quanto mais você foge, maior o problema. Pegando um exemplinho clínico aqui, vamos pensar num paciente com fobia social, né?
O paciente com fobia social, ele tem o quê? Medo da avaliação do outro, né? A avaliação, a possível avaliação do outro gera ansiedade nele, a ativação emocional, né? E o fato dessa ativação emocional acontecer, né, gera um desconforto, né, que ele quer evitar, né? E o que ele passa a fazer? Ele evita contato social. Só que a evitação do contato social piora o quadro de fobia social, que a gente sabe justamente na TCC, quando a gente está trabalhando em TCC do Beck, o que a gente propõe? A exposição ao estímulo aversivo, né? Assim, gradual, exposição gradual ao estímulo aversivo, que para esse paciente é o contato social. Então, veja, a estratégia que ele usa para lidar com o problema é um reforçador do problema, né? Então, isso que você está falando é super interessante, porque quando as pessoas evitam entrar em contato com essas emoções, na verdade, elas estão reforçando o problema ao invés de melhorar. E quando a gente propõe um tratamento, é justamente para que eles diminuam, né, a evitação aos poucos até conseguirem serem mais adaptativos. Nossa, muito bom, professora. E a gente está com uma audiência bem legal aqui, tem umas 110 pessoas no Instagram e mais 150 pessoas aqui no Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos e quem está chegando aí pode ficar que a gente está só começando. Professora, outra pergunta, Lu, eu estou chamando de professora, que eu queria fazer existe um diálogo teórico-prático entre a TCC e a terapia focada na compaixão? Tem bastante gente assistindo a gente que trabalha pela TCC, né? Como que faz esse diálogo com essa terapia focada na compaixão? Tá dentro? É outra coisa? Como é que é? Vamos lá. Como é que começa a terapia focada na compaixão? Vou um pouquinho na história para começar essa resposta. O professor Gilbert trabalhava com terapia focada na compaixão, tá? E dentro da prática dele, surgiu uma questão que já surgiu no meu consultório, já surgiu no consultório de alguns alunos com os quais eu conversei, talvez tenha acontecido no consultório das pessoas que estão aqui a assistir. Que é o seguinte, quando o paciente, a gente está lá no processo terapêutico, e o paciente fala, olha, eu entendo o que você está me dizendo, né? Eu acho que tem todo sentido, concordo, mas eu não sinto. Então, assim, eu entendo racionalmente, mas eu não sinto isso que eu estou entendendo. Tipo, eu sei que esse pensamento, que esse medo, que isso aqui não é real, já vi que não tem evidências, mas, tipo, e aí, o que eu faço com esse sentimento aqui que eu estou sentindo? Exatamente. Então, você também já se deparou com isso. Já. Né? E aí, essa questão inquietou o professor Gilbert. Ele perguntou assim, por que a compreensão óbvia, né, do problema do paciente não ajuda ele a se sentir melhor? E ele partiu em pesquisa, né? Ele foi pelas neurociências, foi pela psicologia evolucionária, pela psicologia do desenvolvimento, pela filosofia budista e pela sua experiência em TCC, né? E durante essa jornada de pesquisa, o que ele percebeu, né? Vários estudos apontam que nós temos um sistema especializado no cérebro que ativa a sensação de segurança e reasseguramento, né? E se esse sistema estiver desligado, a pessoa pode ter a compreensão cortical, mas ela não vai ter a sensação de alívio e reasseguramento, né? Então, não adianta ela compreender racionalmente se ela não tiver essa compreensão com a emoção, né? E aí, daí surge a primeira ideia, né, para a construção da mente compassiva, porque ele percebe que trabalhar com essa ativação do sistema de reasseguramento e tranquilidade, né, teria que fazer parte do processo terapêutico. Tá? Só que aí vem mais uma descoberta nessa jornada de pesquisa dele, né, de que esse centro, né, dentro da regulação emocional, o centro das emoções positivas, ele é dividido em duas partes. Tá? Tem essa parte do reasseguramento e da tranquilidade e a outra parte que é da ativação de procura e recompensa, né? E então, nós temos esses dois eixos de emoções positivas e esses dois eixos vão conversar com o outro eixo que é o
focado na ameaça, que nós muito bem conhecemos, né? O sistema focado na ameaça é aquele que ativa o sistema nervoso simpático, que a gente faz sempre a psicoeducação com os pacientes ansiosos, da ativação do sistema simpático. Que tem a ver com a amígdala, ali a questão da ameaça. Exatamente, exatamente. Né? Então, ele vai chegar, né, nessa jornada de pesquisa, né, ele vai chegar nesse sistema simplificado de regulação emocional. Tá? Então, voltando à tua questão, ó, tem uma relação com a terapia cognitiva? Tem. Surge de uma inquietação a partir do momento que ele tem algumas dificuldades para atender determinados pacientes, né, que empacavam, vamos dizer assim, no tratamento, tinham dificuldades de seguir adiante, tá? E aí ele vai fazer uma proposta de uma psicoterapia para a construção da mente compassiva, cujo objetivo é nutrir, né, esse centro da tranquilidade, da calma. Por quê? A gente já sabe que evolucionariamente nós temos esse centro focado no medo hiper desenvolvido, né? Nós mantemos aqui essa programação desde lá dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, né? E utilizamos muito a programação básica do nosso cérebro, como se fosse o software básico, né? Vem com esse programa que é super utilizado, né? É o nosso Windows, vamos dizer assim, que é o que a gente usa demais. Seria baseado, né, no medo, assim, nessa Exatamente. O medo faz o quê? Ajuda a proteger o organismo, ajuda a proteger o indivíduo, né? Então, esse foco do sistema de regulação emocional é hiperdesenvolvido. O outro foco, focado na procura, né, de recursos, também é importante, porque ele ajuda a nos manter vivos, né? Ele ajuda a gente a ter a motivação para procurar comida, para procurar roupa, trabalho para comprar roupa, né? E sexo, para a gente manter os nossos genes, né? Mandar os genes à frente para a próxima geração. Agora, esse terceiro foco, que é o foco na segurança e na tranquilidade, em muitas pessoas é subdesenvolvido. E essa dificuldade de reasseguramento e tranquilidade era o que atrapalhavam aqueles pacientes a seguirem adiante, né? Nossa, eles paravam naquela questão: eu entendo, mas eu não sinto. Né? Os três, quais seriam os três de novo? Vamos voltar, vamos a isso. Então, o centro focado na ameaça. O centro focado na ameaça. Gente, eu tô aprendendo e tô anotando junto, tá? Boa. Focado na ameaça, que é o mais desenvolvido que nós temos. Focado na procura e recursos. E esse terceiro, que é focado na segurança e tranquilidade. Ótimo, ótimo, perfeito. E esse terceiro centro é o que a terapia focada na compaixão ajuda a desenvolver, a estimular, isso? Isso, exatamente, vai nutrir. Quando a gente constrói a mente compassiva, um dos principais objetivos é a nutrição desse centro da calma, tá? Preciso só fazer um parênteses aqui, porque eu não posso deixar passar isso. Não estou falando aqui de uma série de outras questões, tá? Que a mente compassiva vai trabalhar, porque não dá para falar tudo nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui. Estou focando no sistema de regulação, porque a gente vai usar esse sistema de regulação para falar sobre as estratégias que nós podemos usar hoje em dia. Tá bem? Certo. Tá? Perfeito. E só terminando essa questão da conexão da TCC com a terapia focada na compaixão, a gente também vai utilizar uma série, né, de estratégias que são comuns, tá? E isso foi até o que me atraiu muito na terapia focada na compaixão, porque a forma de intervenção é muito próxima da terapia cognitiva. Nós temos várias estratégias terapêuticas, uma vez que o Gilbert era terapeuta cognitivo, né? Então ele estruturou um processo psicoterapêutico muito próximo. Vamos usar, por exemplo, diálogo socrático, todos nós conhecemos, né? Descoberta guiada, psicoeducação, formulação de caso, imagerie, né?
Trabalho das cadeiras vazias, que aí ele vai usar para fazer o diálogo entre os eus, Que o eu legal. crítico, eu criticado e o eu compassivo. Tudo isso utilizando a atenção plena. Vamos ter a aprendizagem, a tolerância emocional, que eu falei um pouquinho atrás, né? E outras técnicas. Só separei aqui algumas que a gente já Perfeito. conhece, que não é tão distante, né? Então, a terapia focada na compaixão é uma terapia, uma das terapias cognitivo-comportamentais de terceira Uhum. geração ou terapias contextuais, os nomes ainda Ai, são, amo. as pessoas chamam de vários nomes, né? Uhum. Mas a gente tem essa conexão Que legal. muito grande, muito Então, grande. Lu, então não seria assim contraditório uma terapeuta cognitivo-comportamental usar e estudar a terapia focada na compaixão para também como mais um recurso para a terapia, ali, um recurso terapêutico, né? Opa, Exatamente. Oi? opa, é que Aí. tá carregando. Tá carregando, eu vou tirar um pouquinho da carga aqui que ele fica. Não, não tem mal. Pronto. Então, é muito bom você estar falando isso, assim, Uhum, porque é, eu vejo, né, que nós temos hoje, e o Beck falou isso lá no Congresso Mundial de 2013, ele não participou presencialmente, mas ele fez uma videoconferência, né, e já em 2013 ele falava sobre isso, ele falava, olha, hoje a terapia cognitiva, né, pode ser usada de diversas formas, né, uhum, vocês têm oportunidade de usar essas ferramentas, né, e naquela época o que ele chamou a atenção foi para que as pessoas usassem a formulação de caso, porque a uhum, formulação de caso faz muita diferença na compreensão do paciente e no caminho que você vai seguir durante a terapia, né? uhum. E o que eu chamo a atenção, né, é para o fato de que nós atendemos pessoas diferentes. Eu Sim. não posso ter um tipo de terapia e falar assim, olha, você tem que se encaixar nessa terapia. Uhum, Como terapeuta, eu tenho que estudar o máximo possível, né? Para quando o paciente chegar no meu consultório, é claro que eu tenho ali a minha linha, trabalho com terapias cognitivo-comportamentais, uhum, mas dentro das terapias cognitivo-comportamentais, eu vou ver o que eu posso ajudar aquele paciente. Claro, desde que eu tenha formação para isso. uhum, Ética acima de tudo, claro. né? Mas, assim, não tem nenhuma contradição, né? E muito pelo contrário. Assim, para a Contribui. gente faz muito sentido, porque é uma prática, é uma psicoterapia estruturada, com técnicas muito próximas do que a gente já conhece. Que legal, que legal. Muito bom, professora. Adorei. Adorei saber um pouco Bom, mais sobre essa relação da TCC com a terapia focada na compaixão. Então, a gente entrando um pouquinho mais nesse formato de terapia, quais que seriam os princípios básicos para o pessoal que tá começando aí, que tá leigo, acredito. Até falem pra gente, até aqui no Zoom e no Instagram, se vocês já conhecem, se vocês, né, já trabalharam com esse formato de terapia, e a gente vai depois ler as respostas de vocês. boa. Bem, vamos lá. Princípios básicos, né? Uhum, Na psicoeducação com o paciente, a gente precisa trabalhar a percepção de que nós somos produto do fluxo da vida, uhum, né? O cérebro que nós temos é fruto da evolução, uhum, né? E nós não escolhemos. É uhum, como se fosse um computador que vem fechado e a gente não pode trocar o hardware, não uhum, pode fazer nenhuma modificação, né? Então, a gente precisa trabalhar essa aceitação. Temos um cérebro que não escolhemos. uhum, Uma outra aceitação importante chegamos num contexto que também não escolhemos, né? uhum, Quando a gente nasce na nossa família, a gente não escolhe a família para a qual nós viemos, né? uhum, Pode ser que eu nasça numa família calorosa, cuidadora, que estabelece alianças, né? Ou não. Pode ser que eu nasça numa família hostil, onde tenha negligência e abuso, né? uhum, Então, eu tenho um cérebro que eu não escolhi, eu venho para um contexto que eu não escolhi. uhum, Esse cérebro e esse contexto vão moldar uma mente, uhum. né? Ao longo do desenvolvimento, o indivíduo sendo influenciado pelo contexto e tendo o cérebro que tem, aquilo ali forma uma mente, uma forma de funcionar que vai interferir nesse sistema, na formação, né, desse sistema de regulação emocional que eu falei Muito para bom. vocês agora há pouco, né? Por exemplo,
Se o indivíduo nasceu num ambiente hostil, onde havia negligência ou abuso, né, ele vai ter maior foco na ameaça do que outro que nasceu num ambiente caloroso, né? Aquele que nasceu num ambiente caloroso vai ter aqui o centro de reasseguramento e tranquilidade mais desenvolvido, né? Então, a saúde mental, né, vem da onde? De um sistema de regulação emocional que funciona em harmonia, né? Muito bom. Então, isso vai depender do cérebro que nós recebemos e do contexto no qual nós crescemos, nos desenvolvemos, Perfeito. né? Uma pessoa até fez uma pergunta, fala, desculpa te interromper, mas só falando assim, à vontade, à vontade. O cérebro é igual temperamento. Quando você fala sobre cérebro, tá falando de temperamento ou de questões mais biológicas? Biológica mesmo, tá? Assim, por exemplo, quer ver uma coisa que não vou entrar nem tanto na genética, mas uma coisa muito básica, né? Na evolução, se a gente for pensar de uma maneira muito simples no nosso cérebro, o nosso cérebro tem 3 cérebros dentro dele. O cérebro reptiliano, o cérebro paleomamífero e o cérebro neomamífero, né? Isso da evolução. Então, o cérebro reptiliano vem mesmo lá dos répteis, né? Está na base do nosso cérebro. Depois, o cérebro, neomamífero, vem com os componentes, né? Os mamíferos têm o reptiliano mais o neomamífero, né? E nós temos o neocórtex, né? E o neocórtex, e principalmente o córtex pré-frontal, que é a característica mais significativa da diferenciação de nós, humanos. Né? E daí que vai vir, né, a nossa capacidade de solução de problemas, né? De pensamento simbólico, metacognição, né? Tem muita influência do pré-frontal. Então, quando eu estou falando do cérebro, é cérebro mesmo, da formação do cérebro, tá? Falando de uma maneira muito simplista, desse cérebro, chama cérebro trino, né? A gente já veio a influência da evolução, né? E aí, se nós abrirmos essa questão para a questão genética de cada indivíduo, aí uma panóplia de questões surgem, né? E aí, predisposições, enfim, a gente já tem uma discussão mais significativa. Que legal, professora. Tudo bem? Ótimo. Tá? Então, estava falando lá dos princípios básicos, né? Isso. Então, esse cérebro que nós recebemos e não planejamos, né, não desenhamos ele, esse contexto no qual nós somos inseridos, interfere na forma como eu aprendo a regular as minhas emoções, né? E isso vai influenciar na minha forma de relação com os outros e comigo mesmo, né? Que a gente sabe que a forma como eu me relaciono com o outro também é internalizada e constrói a forma como eu me relaciono comigo mesmo, né? Perfeito. Então, essa é uma sabedoria, né, que a gente precisa construir com o paciente, fazer a psicoeducação, para que ele perceba que não é culpa dele ter os problemas emocionais que ele tem. Por quê? Ele não pode mexer no cérebro, ele não programou o cérebro que ele tem, ele veio num contexto que ele não esperava, e aí essa desregulação emocional não é culpa dele. Mas, atenção, é responsabilidade dele, né? Crescer, mudar, né? Trabalhar para melhorar, né? Então, essa é uma questão importante. Não é culpa da pessoa, né, ter a desregulação emocional que ela tem, mas é responsabilidade dela trabalhar para melhorar, para uma regulação emocional que construa saúde mental. Perfeito, muito legal. E isso já é explicado desde o início na terapia focada na compaixão. Isso são questões que já são explicadas para o paciente. Exatamente. Essa é a psicoeducação básica, né? Assim, o início da psicoeducação é o que a gente trabalha com os pacientes. Como eu disse, tem uma outra parte, estou fazendo essa ressalva toda hora para limpar minha consciência e para trabalhar o meu sistema de calma, para eu não ficar ativada, né? Porque eu tenho consciência que eu estou negligenciando uma parte, mas é só por uma questão de regulação do tempo e porque a gente precisa chegar em um outro foco. Sim, muito bom, professora, muito bom. Eu fiquei pensando aqui, agora,
tem algumas coisas que você está falando. Eu estudo bastante a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e Boa! compromisso. Parece bastante algumas coisas que você está falando aqui, essa questão da aceitação, tem também o princípio de mindfulness, né? Então, essas terapias, elas. Parece até que eu já vi que o Paul Gilbert falando com o Stephen Hayes, né? Não sei se é uma. Já vi Com algum. certeza. Então, tem uma relação essas duas teorias. Elas conversam muito, Legal. tá? E eu vou contar uma coisa que já vem acontecendo há uns anos, acho que está em 2016, o primeiro livro sobre isso, que é a ACT Compassion. É a ACT com compaixão. Então, é uma psicoterapia integrando, né, esses dois. Quem trabalha bastante com a ACT Compassion é o Dennis Tirch. O sobrenome é T-I-R-C-H. Vou pesquisar. Sim, e ele tem uma publicação sobre a Act Compassion e ele vem trabalhando nessa integração. E realmente, assim, tem muitas complementariedades. Se a gente for pensar que cá entre nós ninguém está nos ouvindo, sei lá, 200 pessoas, não, ninguém está ouvindo. No duro que eu fico pensando é um pouquinho da história de a gente tinha terapia comportamental, a gente tinha terapia cognitiva e a gente tem hoje terapia cognitivo comportamental. Tadã! Tá? Então, o que você está falando tem super a ver, esse movimento está começando. Legal. Né? É claro que aí vai ser da mesma maneira, né? Assim, a gente ter a aplicação para cada tipo de questão. Né? Tem pessoas que vão trabalhar só com a terapia focada na compaixão, outros vão trabalhar só com a ACT, outros podem fazer essa integração. Pegar um pouquinho daquilo que faz sentido. Mas assim, eu sempre faço a ressalva que não é fazer salada de fruta, né? É estudar a fundo uma, estudar a fundo a outra e aí juntar, não é? Ótimo. Porque senão a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, porque senão as pessoas, ela falou que pode misturar. Não é assim, né? Temos que ter sempre muita responsabilidade. O professor Wilson até falou numa aula dele, falando sobre a terceira onda, ele falou assim, que a gente pode escolher a onda, mas a gente tem que saber que tá na mesma praia, né? Que às vezes, sei lá, uma pessoa de outra abordagem que não entende talvez os princípios, por exemplo, da TCC e pegar do nada e estudar, sei lá, terapia focada na compaixão, a ACT talvez vai ficar um pouco mais mesmo uma salada. É mais difícil, assim. Não quer dizer que não consiga, né? Se tiver uma boa formação, né? Mas, assim, realmente, eu gostei muito dessa fala do Wilson, acho que tem super a ver. Não dá para todo mundo, eu quero misturar, vou pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Não, para com isso, sejamos éticos, estamos trabalhando com vidas humanas. A gente tem que levar isso muito a sério. Muito bom, professora. E assim, trazendo um pouquinho para nossa realidade agora, a gente está num período bem difícil, né, com toda essa pandemia e até não só os nossos pacientes, como acredito que os próprios psicólogos, no momento de insegurança, de incerteza. Então, como que a gente pode usar esses princípios da terapia focada na compaixão num momento de crise, tanto para os nossos pacientes quanto para a gente mesmo poder aplicar na nossa vida? O que você poderia trazer mais prático, assim, Lu? Ótimo, então. A gente pensou, né, em construir essa live para discutir um pouco essa questão do momento presente, né? Que estamos todos nós, como você falou, né? Todos nós, não são só os nossos pacientes, nós também estamos num momento de sofrimento, né? E temos, então, o nosso sofrimento, o sofrimento do outro, e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma atitude para ajudar a nós mesmos e aos outros, né? Isso. É um momento que a gente está convivendo com doença, com isolamento social, mortes, e tudo isso é muito difícil, né? E é um momento intenso de estresse, né? Observando tragédias ao redor. O mundo, né? Se a gente for observar, o mundo vive em tragédias, né? Já há muitos e muitos anos, né? Então, a filosofia grega falava disso, de viver é uma tragédia, né? Assim, só que o que está acontecendo agora é que isso não tem uma localização. É todo o mundo mesmo, né? A gente tem costume de falar todo mundo, né? Mas agora é mesmo todo o mundo de verdade, né? E é natural que todos nós, né, estejamos experimentando emoções que são difíceis de lidar, né? E nós, profissionais de saúde, né, temos que lidar com o sofrimento dos nossos pacientes, o intenso sofrimento dos nossos pacientes,
e o nosso intenso sofrimento particular também, Claro. né? Então a gente vivencia no trabalho e volta para casa, tem o nosso... Volta para casa, não, que a gente não está saindo de Está em casa, mas casa, assim, sai do... eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu atendo pela internet e tal, parece que eu fui para o ponto. É engraçado, eu ainda tenho essa impressão. Quando eu dou aula sábado o dia inteiro, assim, parece que eu fui dar aula, mesmo quando eu termino a aula, parece que eu voltei para casa. Por isso que ainda tem essa distorção. Mas a gente volta para a nossa vida, né, e está vivendo o sofrimento. Né? Assim, então, o que está acontecendo? A gente está com foco na ameaça, ó, ligado o tempo todo, né? Vendo É no consultório. ruins o tempo inteiro também, né? É uma coisa para pedir Exatamente. para todos os pacientes pararem de ver notícias o tempo Essa é uma estratégia compassiva, porque você é uma forma de você lidar com o sofrimento, tentar atenuar esse sofrimento, né? Uma atitude, né? E realmente vale mesmo super a pena essa estratégia, porque não dá para... A gente não consegue processar tanta informação negativa, né? O nosso cérebro, ele não foi feito para processar tanta informação negativa, né? Se a gente, o professor Daniel Siegel fala muito disso, é um neurocientista da Universidade da Califórnia. Ele fala muito dessa questão da preparação do nosso cérebro, né? E vocês vão lembrar bem disso, porque a gente fala isso para os pacientes ansiosos, que o sistema simpático é ativado e depois o que acontece? Vem o parasimpático desligando. Não é essa preparação do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo não é preparado para estar com o sistema simpático ativado por tanto tempo. E isso é um problema para o cérebro. Porque quando a gente está com o sistema, né, focado na ameaça ativado, né, com o sistema simpático ativado, a gente não está preparado para pensar. A gente não está preparado para aprender. Isso é muito grave, porque a gente fica só reagindo sem poder elaborar respostas, né? Então, o que acontece agora? A gente está vivenciando um momento em que a gente tem emoções muito difíceis, né? Assim, dessas chamadas aversivas, né? Sim. A gente tem raiva, às vezes, desse vírus ter aparecido e destruído todos os planos. As pessoas tinham férias, as pessoas tinham vida, né? As crianças tinham escola, né? Estão sem os amigos, eles estão sofrendo muito, as crianças precisam de atenção especial nesse momento. Né? Então, tem uma série de perdas, né, dos relacionamentos sociais. As crianças ficam com um bocado de raiva e, às vezes, nós também. A gente queria fazer algumas coisas e não pode fazer. Claro. Né? Então, traz raiva. A gente tem medo. Né? Medo da contaminação, medo das vulnerabilidades nossas, dos outros. Né? Incertezas. Como será o amanhã? Não sabemos. Né? Temos tristeza, porque a gente está isolado, o isolamento faz com que a gente fique mais triste, né? Mortes, as perdas também trazem tristeza. Então, a gente está lidando com uma série de emoções ditas aversivas, né? E, então, a partir dessa percepção do sofrimento, né? A gentil percepção do sofrimento, como o professor Gilbert coloca na definição dele, a gente vai ter consciência desse sofrimento e precisamos fazer o quê? Ter atitudes para aliviar. A Lana já trouxe aqui uma atitude que ela propõe para os pacientes. Diminuir a quantidade de telejornais, de notícias, e parece que o dia inteiro tem só notícia ruim. Né? Facebook, não vou falar muito mal do Facebook, a gente está no Instagram que pertence ao Facebook, mas as pessoas ficam postando muitas coisas, notícias que são terríveis, né? Que a gente não tem. Oi? Não. Desculpa, só assim. Né? Então, todos nós estamos passando por um momento de sofrimento e todos nós precisamos trabalhar para o alívio do sofrimento nosso e dos outros. Né? Como eu falei para vocês, né? Assim, esse foco na ameaça é extremamente complicado, porque a gente não consegue ter criatividade, a gente não consegue parar para pensar. Então, em primeiro momento, né, já que as pessoas trabalhem a aceitação de que não vão conseguir render tanto quanto em outros momentos. Né? Então, aceitar um rendimento aquém, eu acho que aquém não é uma palavra certa, mas um rendimento abaixo do que esperava ter, né?
Porque o teu cérebro não está em condições nesse momento. Quando a gente ativa o centro focado na ameaça, né, a gente não tem condições de pensar muito bem. Quer ver? Esse é um exemplo que mesmo quando eu explicava para os pacientes ansiosos, né, a ativação do simpático, do sistema nervoso simpático, eu falava sobre a história de ver uma onça na floresta amazônica, né? Se você percebe que tem uma onça chegando, né, o que você vai fazer, né? Você vai focar numa trilha para fugir. Você não vai parar para olhar, nossa, mas olha a umidade da floresta, olha como as árvores ficam nessa umidade. Você não vai parar para pensar sobre a floresta. Olha os biomas interagindo. Não vai, você vai sair correndo. Então, o foco estreita, né? E você fica só focado em lidar com... Exatamente, é luta pela sobrevivência mesmo, né? Assim, sai correndo e sobrevive. É isso que o cérebro manda você fazer. E querendo ou não, vou pegar aqui a história do telejornal que você está falando. Toda vez que a gente assiste o telejornal, a gente manda mensagem de perigo para o cérebro e ativa o simpático. Como se estivesse ali perto da onça mesmo, né? É a onça, exatamente. É a onça, né? Então, não tem condições da gente render, da gente conseguir fazer as coisas como planejado, como a gente achou que poderia fazer. Sim. Né? E professora, só uma coisa importante sobre isso, agora eu senti que deu uma diminuída, mas no começo da quarentena, principalmente, as pessoas estavam, nossa, então agora vou colocar altas metas de leitura e de estudo e de querendo fazer 1 milhão de coisas, aí depois começou o movimento da frustração, né, dos pacientes. Primeiro era 1 milhão de metas e depois, tipo, putz, não tô conseguindo nenhuma meta, na verdade eu tô fazendo o contrário. E aí, agora, talvez, eu tô percebendo um movimento mais de aceitação, mais pessoas falando disso também. Olha, gente, não é hora de estudo, né? Vamos fazer o que dá para ser feito, até que isso passe. Exato. Então, é muito legal exatamente disso. Exatamente, Alana. Bom exemplo, assim, trazer essas questões que as pessoas colocaram nas redes sociais, né? Assim, porque é fato, todo mundo começou a falar que ia fazer e acontecer, né? E toda expectativa é diretamente proporcional à frustração. Então, a expectativa alta, a frustração alta também. E realmente é o que a gente está vendo agora. As pessoas estão muito frustradas, né? Assim, o que é natural, né? O que é absolutamente natural. Nesse estado, né, do foco na ameaça, o nosso cérebro funciona muito tirando conclusões precipitadas que ajudem a proteger. Então, isso também vai ser um outro dificultador, né, de gerar respostas sem influência da ativação emocional. Ou seja, melhorando essa frase para ficar mais bonitinho. Quando o foco da ameaça é ativado, né, o cérebro gera respostas precipitadas para salvar a gente, né? Então, essas respostas precipitadas nem sempre são reais, né? Às vezes ele tira conclusões que não são reais, porque essa resposta, essa reação foi construída baseada na ativação emocional, né? Então, isso é um outro cuidadinho que daqui a pouco eu vou voltar a falar, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as reações baseadas na ativação emocional. Quem teve aqui com a aula do Vitor Friari deve ter ouvido falar disso, mas quem não teve eu vou falar, né? Existem 2 formas da gente lidar com as situações, né? Uma delas é quando a gente reage, né? A reação é sem pensar, é no piloto automático, é sem atenção plena, né? É sem consciência. Então, quando a gente dá a resposta baseada na ativação emocional, a gente está reagindo, tá? Quando a gente consegue dar um passo atrás, né? Parar, pensar, ter consciência, né? A gente elabora uma resposta. Então, são 2 tipos de reação, de formas de lidar com a situação muito diferentes, ou reagindo ou respondendo. A ideia é sempre tentar dar esse passo atrás
para construir uma resposta. Nossa, incrível, professora, muito bom. Eu tô vendo aqui, o pessoal tem algumas dúvidas, eu só ia avisar que no Instagram ele corta a gente quando dá 1 hora. Então a gente tem aí uns Opa! 7 minutos, 7, 8 minutos pra É gente. sério? É Já sério, passou tanto tempo? só. Eu acho que uns 7, 8 minutos que a gente começou um pouquinho depois das 8, mas só para te avisar, para de repente a gente poder responder algumas perguntinhas. Mas, assim, tem mais alguma coisa que tu acha importante de acrescentar, Lu, nesse... Ah, tinha tanta coisinha assim que eu Mas a queria gente vai ter um falar. curso sobre isso, é isso mesmo? Vai, vai. Então eu vou pular aqui só para umas questões, para o questionamento socrático. Eu Perfeito. anotei aqui, eu tenho aqui uma anotaçãozinha para falar, né? Tá. Só um finalzinho aqui, então. Tá? Lembre-se, né? Pensamentos não são fatos, né? Então é Ótimo. sempre importante conferir, né? Uhum. Nosso sistema de ameaça salta para conclusões precipitadas, né? Então ele é mais focado no agir do que no refletir, Uhum. né? Questione sempre. Essas emoções estão construindo o meu pensamento? Ou, ao contrário, esse meu pensamento está sendo baseado nas emoções? Se sim, dá o passo atrás, né? Como eu falei agora, para criar uma resposta e não ter uma reação. Tá? Muito bom. Diminua o ritmo, respira e sempre questione como eu pensaria se não estivesse estressado. O que eu poderia fazer agora que me ajudaria mais, né? E tem um planejamento de atividades focadas na tranquilidade, né? Que é respiração relaxante, quem gosta de yoga faz yoga, mindfulness, momentos de descanso, hobby barra lazer, né? Ó, Tomar cuidado para ter um sono que ajude a mente a descansar, perfeito. né? Muito bom. E um exercíciozinho todo dia antes de sair da cama, isso vale muito a pena, né? Eu não pude falar muito do eu compassivo, mas assim, antes de sair da cama, separa 2 minutinhos para pensar. Como eu poderia agir hoje com o meu melhor eu? Como seria eu funcionando no meu melhor eu? Tá? Dois Perfeito esse. minutinhos com essa mentalização, que eu acho que vale bastante a pena. Cuidem bem de vocês, né? E Muito vamos bem. lembrar sempre que a nossa mente tem mais facilidade para reagir. E a gente não quer isso, a gente quer elaborar respostas, né? Então, vamos usar a nossa mente compassiva, nossa mente sábia, para responder de maneira adequada e, assim, construir e nutrir bem-estar. Né? Então, isso é Incrível. para a gente e para os Uhum. nossos pacientes. Né? Assim, como a gente começou falando que o problema do mundo atual não é só dos outros, é nosso também. Nossa, achei linda essa pergunta de se fazer, né, antes de começar o dia. De manhã, né? Esse exercício não é meu, é do Gilbert, não é meu. Não, eu tenho que sempre, a referência é sempre dele, né? Assim, eu fico preocupada porque assim, não sou um gênio, é ele. Daqui a pouco a gente está falando, escrevendo ali, citando a Luciana Riso, né? Não, Rita, não, riso não, é Gilbert. Professora, tá todo mundo aqui no Instagram falando, pedindo, por favor, outra live, merece outra live pra gente fazer outra live. De Oba! repente a gente combina outra live aí voltada para pacientes lá no Instagram. Boa, boa. Olha, mas vai ter o curso, Vai depois ter o vocês falem com o curso, Josemar, eu não tenho dados, o Josemar que tá? tem. Vai ter o Perfeito. curso sobre prática clínica, que é Vai ser justamente a logo, construção. vai ser logo, tu acha? Acho que é O pessoal tá... agosto, mas Agosto, confirma tá. tudo com o Josemar, que sabe O tudo. José... Josemar sempre sabe tudo. Não, Ele vai me matar, porque eu tô mandando todo mundo falar com ele. eu Mas vou dar uma instrução para o pessoal interessado no curso. Vai lá no Instagram do ICTC Florianópolis, se cadastrem para receber os e-mails dele. O pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram ainda não boa. deve estar cadastrado, porque aí assim que eles liberarem essas informações do curso, com certeza vocês vão receber por e-mail. Já Olá! temos data, gente. Oba! Tô ouvindo aqui no meu ouvido. Pessoal, pode falar pra gente então. Pode me falar. Aham. Certo. 28 e 29 de agosto. Sexta-noite e sábado o dia todo, certo? Terapia focada na compaixão prática clínica, pessoal do Instagram. Curso de 15 horas, dia 28 e 29 de setembro, uma sexta-noite e sábado. Agosto. Desculpa, 28 e 29 de agosto. Eu anotei setembro. Se inscrever, né?
Sim, pessoal do Instagram ir lá no link do ICTC e se inscrever lá na bio para receber tudo direitinho. Mas é dia 28 e 29 de agosto, então quem quiser já se inscreve lá para receber todas as informações. De quanto? Eita, quanto é que fica isso, Josemar? Tô ouvindo aqui. Ótimo. Gente, certo. Mas já vai estar abertas as inscrições agora, assim que terminar a nossa... Olha. Beleza, gente, já está abertas as inscrições, então lá com o pessoal do ICTC. E de R$ 390 para quem estava na live hoje aqui com a gente, tanto no Zoom quanto no Instagram, eles estão fazendo um desconto de 40% e vai ficar R$ 230, um curso de 15 horas com tudo isso que vocês... Todo mundo vai receber por e-mail as informações. Muito massa. E vai ser online. Então, gente, todo mundo aí de qualquer lugar do Brasil vai... E do mundo, porque eu estou em Portugal. A professora está em Portugal, então perfeito. Pode ser de outros lugares também. Nossa, eu tô dentro desse curso já, com certeza. Já Oba! Primeira aluna aqui. Muito Maravilha. Bom. Muito bom, professora. A gente tem tempo, será? Ixi, eu não sei se a gente vai ter tempo de responder dúvidas aí no Instagram. Talvez vai cair aqui no Instagram, mas a gente tá aqui no Zoom, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Vamos lá, será que tem alguma dúvida assim relacionada? Só pra gente fechar. Vamos ver aqui. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, aqui no Zoom, podem mandar. Vocês estavam fazendo algumas outras, mas eram mais... Acho que já foram respondidas. Enquanto o Josemar falava, eu estava olhando aqui, passaram perguntando o meu Instagram. É Luciana Riso, psicóloga. Luciana Riso, psicóloga, Riso com Z, R-I-Z-O, tá, gente? Então, sigam a professora lá também. Excelente. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, foi incrível. Eu tô com vários insights, várias coisas que eu tenho que pensar aqui e para poder estudar mais. Queria agradecer de verdade, professora, pelo carinho e pela atenção aí em explicar e compartilhar esse conhecimento com a gente. Imagina. Oi, diga. Peraí, o Josemar tá falando. Tem a história de um e-book. Como é que vai ser isso, Josemar? Pode dar? Não, já está. Eu já sei o que é. Já sabe? Ah, tá. Já sei. Não, tem um e-book que eles vão receber, né, Josemar? Ah, tá. Então, é o e-book, quem entrar em contato com o Josemar, botei para você, Josemar, pode receber um e-book. Tem um e-book com resumozinho sobre a terapia focada na compaixão. E quem fizer o curso vai ter a segunda edição, que eu já estou colocando mais informações. Mas quem quiser para já, que fizer contato com o Josemar, pode receber o e-book, né? Já recebe esse e-book com as informações básicas sobre terapia focada na compaixão. Muito bom. Mas feito por mim. Esse foi em 2016. Que legal, eu também quero receber esse material. Muito bom, professora. Muito obrigada, de verdade. Temos mais algum aviso, Josemar, ou seria isso mesmo? A gente pode, que acho que a nossa live vai estar encerrando ali no Instagram qualquer segundo. Mas a gente queria agradecer muito a participação também de todo mundo que assistiu até o final, todo mundo que gostou. A gente espera vocês no curso com a gente também, que vai ser incrível, professora. Nos vemos lá. Deixa eu dar um tchauzinho antes que o pessoal vá embora. Claro. Muito obrigada a todo mundo pela participação e, enfim, espero encontrá-los mais vezes, né? E foi uma alegria muito grande estar aqui. Eu gosto muito de trabalhar com esse grupo do CTC, são pessoas muito bacanas, muito competentes. E é uma grande alegria para mim. Obrigadíssima pela oportunidade de partilhar conhecimento, porque isso para mim é muito importante. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. O pessoal que está perguntando do e-book, pelo que eu entendi, todo mundo que tiver cadastrado com o e-mail vai receber, tá? Então o pessoal do Instagram tem que se cadastrar lá para poder receber. Acho que era isso, gente. Desculpa aí os contratempos ali no começo, né? A gente estava aqui se encontrando, mas foi show de bola. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo, professora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem. Cuidem-se, cuidem-se.